Olá, hoje é sábado de Aleluia e amanhã é dia de Páscoa, o dia da ressurreição. E eu fiquei pensando, recebendo assim várias mensagens do Cristo ressuscitado, e eu fiquei pensando em tantas coisas que a gente tem para ressuscitar. Então, ao invés de reproduzir uma mensagem mecânica, eu estou aqui falando e dividindo com vocês essa necessidade de um processo massivo global de ressuscitação, certo? É, Nós estamos vivendo um momento muito complexo. Eu tenho procurado ler, estudar, ouvir pessoas sérias, suas análises, porque, para falar a verdade, eu já vinha antevendo pistas e já vinha tendo essas sensações. Eu já disse a vocês que, dentro de um consultório de psicologia há 40 anos, o consultório ele é um micro-universo da humanidade. Então eu já venho observando todo esse processo muito estranho, que eu acho que de alguma forma o susto foi com o vírus da Covid, mas a gente não pode mais também colocar a responsabilidade toda nisso, né? Porque eu acho que a visão de como nós estamos vivendo em sociedade, dos fatos que têm ocorrido ultimamente, e aí os fatos acontecem longe, a gente meio que desconecta como se nunca fosse acontecer perto, e de repente quando a gente vê acontece perto, muito perto da gente. E às vezes precisa acontecer perto, porque a gente vai arranjando muitas desculpas para as nossas angústias, para os nossos medos, para a nossa impotência, e a gente vai postergando olhar para as coisas de uma forma mais verdadeira, porque quando a gente olha um cenário que a gente não gosta, que a gente fica impotente, ou que é um cenário caótico em geral, a primeira coisa é a angústia, e todo mundo corre de se angustiar. Tá? Na hora da angústia, a gente recorre a medicações, a aditivos, a bebida, a diversão, as compras e muitas outras coisas que vão de alguma maneira tamponando a nossa angústia, e a gente vai que meio adiando aquilo. Em algum momento a gente acha até que ela se foi, mas não foi nada. Ela foi depositada ali no nosso arquivo e é mais um peso que a gente carrega. Então, eu prefiro me angustiar, atravessar a angústia, olhar de frente, tentar resolver e ver qual a melhor forma, ainda que isso venha através de um conflito, de uma diferença muito grande, de críticas, porque todos esses processos são processos humanos de relações, e que quando a gente vive isso, a gente cresce e evolui, certo? E, em geral, não evolui só uma das partes, mas todas as partes envolvidas. Então, a gente está precisando de ressuscitar, porque diante de tudo que vem acontecendo, né, num cenário em que a gente nunca sabe aqui, uma coisa pequena vira grave, uma coisa grave vira pequena, uma coisa que se quer agir, de repente a lei não permite, outra coisa é a lei que também é arbitrária. Então, para qualquer lado que a gente vai, a gente não está vendo um discurso social coerente. É como se a gente estivesse efetivamente vivendo uma torre de Babel em pleno século XXI. E aí eu acho que, coloquei um envio de interior, que as instituições todas, governos, igrejas, as instituições religiosas, as famílias e as escolas são as 4 maiores instituições, e são elas que governam, né, elas são as grandes transmissoras das mentalidades, as 4. Mas eu costumo dizer que o governo e as instituições religiosas ficam aqui, a escola e a família um pouco mais embaixo, e as crianças e os jovens que estão em desenvolvimento estão aqui embaixo, absorvendo isso tudo em cascata. Então, gente, eu acho que a gente tem que discutir sim, a gente tem que provocar sim, que é o que eu procuro fazer. Eu acho que talvez seja um dos métodos mais, uma das vias mais saudáveis das redes sociais, a gente poder levantar questões importantes para o bem de todos, né? E mais do que isso, eu acho que está chegando a hora da gente tentar achar estratégias e achar saídas reais, concretas, em forma de ações concretas, para que as coisas se modifiquem, porque agora a instituição que está sendo atacada, os governos já foram, estão sendo as instituições da escola, né? E lá dentro das escolas nós temos milhares e milhares e milhares, e toda uma população de uma geração em formação. Tá? Então, na hora que eles saem da escola, que estão em torno de 16, 17, às vezes 18 anos e terminam o ensino médio, os que terminam, né? Porque alguns saem muito antes e alguns nem frequentam, acabam saindo por evasão, né? Mas todos que estão, né, desde a creche,
né? Até isso, e o nível universitário, evidentemente, mas embora o nível universitário ele já tem uma outra, proposta que ajuda já esse jovem pré-formado a construir novas ideias e, em geral, as boas universidades têm sempre muitos bons professores e se o adolescente tiver uma boa base, ele vai tirar da universidade o que tem de melhor. Agora, a gente tem que olhar diretamente para as escolas de ensino a primeira parte, né, do ensino fundamental, a segunda parte do ensino fundamental e do ensino médio, que são os que estão ainda florescendo, né? Florescendo. Então, que amanhã ressuscite, sabe? Uma ação, que amanhã possa vir como uma ideia de que nós estamos precisando ressuscitar, né, as almas, o que há de melhor no ser humano, as essências dos seres humanos, as coisas boas dos seres humanos, não tendo uma perspectiva otimista e superficial, mas de fato de uma perspectiva mais de dentro para fora, né, que nós, pais, nós professores, nós profissionais da saúde e todas as demais instâncias que se responsabilizam pela infância e juventude, amanhã estejam provocados pela ressuscitação de um homem que viveu há 21 séculos, né, atrás, né, para o dia de hoje, né, e para toda essa complexidade do que nós estamos vivendo. Esse é o primeiro vídeo, eu quero fazer outros a respeito, até a qualquer momento que eu vou voltar.